Nesta aula vamos ver a definição de base de um espaço vetorial. Seja então U um espaço vetorial e sejam o 1, o 2, o n, um conjunto de n vetores do meu espaço vetorial. Eu digo que o 1, o 2, o n formam uma base do espaço se forem um conjunto de geradores, ou seja, qualquer vetor do meu espaço puder ser obtido como combinação linear dos vetores da base, e se esse conjunto de vetores for linearmente independente. Ou seja, se uma combinação linear nula dos vetores implicar que os meus escalares α1, α2, etc., αn, sejam todos nulos. Tomemos então os seguintes exemplos. Seja então em R3 este conjunto de vetores, o 1, o 2, o 3. E vejamos se eles formam ou não uma base de R3. Para tal, vamos verificar as nossas propriedades. Vamos verificar a primeira, ou seja, vamos tomar uma combinação linear dos nossos vetores, α1 vezes 1, 1, 1, mais α2 vezes 0, 1, 2, mais α3 vezes 0, 0, 1, e se a partir dessa combinação linear nós podemos obter qualquer vetor de R3, ou seja, igual a x, y, z. Vejamos então se existem escalares α1, α2, α3 que satisfazem esta condição. Ou seja, se fizermos as nossas contas, simplificarmos a expressão, obtemos α1 mais α2, α1 mais 2α2 mais α3 igual a x, y, z. Ou seja, obtemos o sistema α1 igual a x, α1 mais α2 igual a y, α1 mais 2α2 mais α3 igual a z. Significa então que nós andamos à procura da solução deste sistema nas incógnitas α1, α2 e α3. Será que o nosso sistema é possível? Ou seja, será que existem α1, α2 e α3 que satisfazem nem mais nem menos que esta condição? É uma questão de resolvermos o sistema ou discutirmos o sistema. Este, de muito fácil resolução, diz-nos que α1 é igual a x, α2 é igual a y menos α1, ou seja, menos x, e α3 é igual a z menos α1, portanto, menos x, menos 2α2, menos 2 vezes y menos x. Significa, então, qualquer que seja o x, y, z, existe α1, α2 e α3 que verificam nem mais nem menos do que esta condição. Ou seja, o nosso sistema é possível. Portanto, os vetores o 1, o 2 e o 3 geram R3. Será que eles são linearmente independentes? Ou seja, vamos verificar a condição 2. Será que, tomando eu uma combinação linear dos meus vetores, α1 vezes 1, 1, 1, mais α2 vezes 0, 1, 2, mais α3 vezes 0, 0, 1, igual ao vetor nulo, vai implicar que os meus escalares são todos nulos? Ou seja, só temos que resolver nem mais nem menos do que esta equação que aqui se encontra. Se a simplificarmos, obtemos α1, α2 mais, desculpem, α1 mais α2, α1 mais 2α2 mais α3 igual a 0, 0, 0. Ou seja, obtemos o sistema α1 igual a 0, α1 mais α2 igual a 0, α1 mais 2α2 mais α3 igual a 0. Ou seja, α1 igual a 0, α2 igual a 0, α3 igual a 0. Significa então que uma combinação linear dos três vetores igualada ao vetor nulo
só acontece se de facto os meus alfas forem todos nulos. Ou seja, os três vetores, o 1, o 2 e o 3, são linearmente independentes. Significa então, se este conjunto de vetores geram R3, ou seja, são um conjunto de geradores de R3 e são linearmente independentes, significa que eles formam uma base de R3. Passemos então agora ao exemplo B, ou seja, tomemos os vetores o 1, o 2 e o 3 consoante aquilo que temos ali. Vejamos então se este novo conjunto é ou não uma base de R3. Vamos então tomar uma combinação linear dos meus vetores, α1 vezes 1, 1, 1, mais α2 vezes 0, 1, 2, mais α3 vezes 1, 2, 3, e vamos igualar ao vetor genérico R3. Ou seja, vamos ver se qualquer vetor de R3 se pode obter com uma combinação linear destes três vetores. Ou seja, vamos ver se estes três vetores geram ou não R3. Então vamos simplificar e obtemos α1 mais α3, α1 mais α2 mais 2α3 mais α1 mais 2α2 mais 3α3 igual a x, y, z. Ou seja, vamos obter o sistema α1 mais α3 igual a x, α1 mais α2 mais 2α3 igual a y, α1 mais 2α2 mais 3α3 igual a z. Ou seja, vamos verificar se este sistema tem ou não solução. Se de facto existe α1, α2 e α3 que satisfazem nem mais nem menos que a nossa condição. E para tal vamos usar, por exemplo, o método da condensação para discutir o sistema. 1, 1, 1, matriz completa do sistema, 0, 1, 2, 1, 2, 3, termos independentes x, y, z. Vamos condensar então, ou seja, a primeira linha vai se manter, a segunda linha será ela menos a primeira, 0, 1 menos 0 dá 1, 2 menos 1 dá 1, y menos x. Vamos agora à terceira linha, menos a primeira, ou seja, 0, 2, 3 menos 1 dá 2, e x e z menos x. Vamos continuar a condensar e vamos então manter a primeira linha, 1, 0, 1, x, a segunda também se mantém, y menos x, e vamos à terceira e vamos subtraí-la por duas vezes a segunda, ou seja, 0, 2 menos 2 vezes 1 dá 0, 2 vezes, menos 2 vezes 1 também dá 0, e agora aqui z menos x, menos 2 vezes y menos x. E temos a nossa matriz condensada, ou seja, podemos neste momento discutir o nosso sistema. Se repararmos, a característica da nossa matriz A é 2 e a característica da nossa matriz completa A barra pode ser 2, se este valor for nulo, ou pode ser 3, se de facto este valor for diferente de 0. Bem, se de facto for 3, estamos perante um sistema impossível, ou seja, a característica de A diferente da característica da barra. Significa então que existem valores
x, y, z, que tornam o sistema impossível. Ou seja, existem valores, existem elementos da R3, x, y, z, tal que é impossível de obter α1, α2, α3. Ou seja, nem todos os elementos da R3 se podem obter como combinação linear dos vetores em causa. Significa então que, de facto, o 1, o 2, o 3 não geram R3. Bem, mas se não geram R3, não formam uma base. Uma outra forma que nós temos de analisar ou fazer uma pré-análise e tirar algumas conclusões para verificar se um conjunto de vetores é ou não uma base é verificar se eles são linearmente independentes ou não. Ora bem, se nós repararmos no exemplo da linha B, podemos verificar facilmente que o terceiro vetor, o 3, pode ser obtido como combinação linear do primeiro e do segundo, ou seja, o 3 é o primeiro mais o segundo. Reparem, 1 mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3. Ou seja, este conjunto de vetores é linearmente dependente, portanto, nunca formam uma base.